Hoje nós vamos direto ao ponto e sem enrolação para falar quanto o seu dinheiro rende na conta corrente do Nubank e fazer alguns cálculos numa planilha do Excel para você saber se vale a pena ou não colocar o seu dinheiro para render lá. E em algum momento desse vídeo eu vou te mostrar qual que vale mais a pena, se é o CDB do Banco Inter, se é a conta corrente do Nubank, para a gente fazer uma comparação entre os dois, beleza? Vem comigo. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Sturch, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima e antes da gente começar, se esse tipo de conteúdo é relevante para você, clica no botão do gostei aqui embaixo que eu vou ficar sabendo disso e também deixa aqui nos comentários só uma coisinha. Se você usa o Nubank como sua conta principal de banco, escreve Nubank aqui nos comentários e se você usa o Banco Inter como a sua conta principal, escreve Banco Inter aqui nos comentários. Estou fazendo uma rápida pesquisa entre os inscritos aqui do canal para saber qual que é o banco mais utilizado por vocês, para saber também como personalizar da melhor forma esse conteúdo. Então, se você usa o Nubank, escreve Nubank. Se você usa o Banco Inter, escreve Banco Inter aqui nos comentários. Fechou? Obrigado. Vamos lá então. E para quem não sabe, sim, o seu dinheiro no Nubank já começa a render só pelo fato de você ter depositado ele na sua conta. Você colocou o dinheiro ali, fez o depósito, o dinheiro apareceu na sua conta, a partir dali ele já vai começar a render. Mas rende pouco, rende muito, como que é? É isso que nós vamos descobrir aqui agora. E bom, a rentabilidade da conta corrente do Nubank, ela é 100% do CDI, ou seja, ela é uma rentabilidade pós-fixada que a gente não consegue saber exatamente quanto que a gente vai ter lá no vencimento, na hora de fazer, por exemplo, o resgate depois de certo prazo. Mas o que a gente consegue saber é que ela vai render exatamente a taxa do CDI de cada dia. Então a gente não sabe como fazer uma projeção mais acertada no longo prazo, porque o CDI pode variar, mas a gente sabe que, de acordo com o CDI atual, a gente consegue fazer uma projeção, mesmo que ela seja um pouquinho errada e um pouquinho diferente do que vai acontecer lá na frente, mas a título de projeção, só para ter uma ideia, é muito válido. E para quem não sabe, o CDI é a taxa que fica muito próxima à taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros aqui na economia, e o CDI é a taxa utilizada nos depósitos entre os bancos, ou seja, quando os bancos pegam dinheiro emprestado entre si, eles cobram uma taxa ali e a média dessas taxas é o que a gente chama de CDI. Então, da mesma forma que um banco vai emprestar dinheiro para o outro e vai ganhar uma determinada taxa, se você emprestar o dinheiro para aquele banco, você também vai ganhar aquela taxa. Então, o CDI fica muito próximo da taxa Selic e se um varia, o outro vai variar junto. E no momento o CDI está em 1,9% ao ano, na hora que eu gravo esse vídeo, e a taxa Selic está em 2% ao ano. A gente deve ter um aumento nessa taxa ao longo dos próximos meses, mas isso não vem ao caso, a gente vai levar o cenário base como se fosse essa taxa que a gente está considerando agora. Vamos então agora olhar para os gráficos com as projeções financeiras feitas de acordo com os nossos aportes de R$1.000 e aportes mensais de R$1.000 também, o que a gente pode tirar de conclusão, mas antes, se inscreve aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Se você é uma pessoa que tem interesse de ganhar mais dinheiro, gastar bem o seu dinheiro, investir melhor o seu dinheiro, você é muito bem-vindo aqui, é sobre isso que nós falamos, então não se esquece de clicar no botão de se inscrever e ativar o sininho, porque também de nada adianta você estar inscrito se você não vai receber os vídeos que eu postar, né? Então se inscreve e ativa as notificações para você receber todos os conteúdos. Bora lá. Bom, respondendo a pergunta do título do vídeo, quanto que rende R$1.000 no Nubank, aqui a gente tem essa planilha para fazer todos esses cálculos para a gente. A gente tem aí para colocar alguns dados, né? Quanto eu já tenho investido ou para investir, a gente colocou esses R$1.000, o nosso aporte inicial. Quanto que eu quero ter, coloquei aqui R$1 milhão só a título de exemplo. Quanto que eu vou investir mensalmente, nesse caso, para esse exemplo a gente vai considerar zero, depois a gente vai fazer os aportes mensais também. E a taxa de juros anual, a gente está considerando 1,9%, mas aqui está arredondado já, está considerando nenhuma casa decimal, mas no cálculo está considerando 1,9%. E os nossos aportes vão ser constantes daqui até lá na frente, até o período que a gente terminar de fazer esse cálculo. E aí você consegue ver que se você fizer um aporte inicial de R$1.000, daqui a 50 anos você vai ter só R$2.558,75 nessa coluna aí do lado direito. E por que isso, né? Porque a taxa de juros realmente é uma taxa baixa e quando a gente faz só um aporte, a gente não vai conseguir acumular um patrimônio tão interessante assim no longo prazo. Só que no próximo gráfico você vai ver a diferença que faz. Se a gente fizer aportes mensais de R$1.000 também, perceba a diferença do que vai acontecer. O impacto do aporte mensal no seu patrimônio lá na frente
é muito relevante. E daqui a 50 anos, por exemplo, você conseguiria chegar no seu primeiro milhão. Caso você estivesse começando, por exemplo, com 20 anos e queira aposentar com 70, com R$1 milhão, vai ser possível nesse caso, mesmo que a taxa não seja tão interessante assim. Então é possível você acumular um bom patrimônio caso você esteja investindo R$1.000 todos os meses. Por quê? O mais importante de tudo é a sua consistência, é o seu aporte mensal, é a sua disciplina de investir todos os meses. De nada adianta você fazer um aporte de R$10.000 iniciais se você não vai fazer aportes mensais periodicamente nos próximos anos. Então a força daquele aporte mensal disciplinadamente todos os meses vai fazer uma grande diferença lá na frente, mais do que se você tivesse muita grana para começar a investir hoje. Então é melhor você ir de pouquinho em pouquinho do que você começar com muita grana. Só que perceba nesse gráfico que você de fato vai chegar no seu primeiro milhão depois de 50 anos, só que talvez não seja o mais adequado para a qualidade de vida que você deseja e também é um prazo muito longo, né? Então a gente pode encurtar esse caminho se a gente conseguir investir de maneira mais inteligente, ter uma carteira mais eficiente do que colocar tudo em alguma coisa que renda 1,9% ao ano. Então perceba nesse outro gráfico que eu trouxe para vocês que se você fizer um aporte mensal também de R$1.000, mas você aumenta a sua rentabilidade, ou seja, investe em algumas coisas um pouquinho mais arriscadas, por exemplo, ações, fundos imobiliários na bolsa de valores, se você faz isso e consegue uma rentabilidade média ao longo dos anos de 12% ao ano, óbvio que em algum ano vai render 100%, outro vai render 50% negativo, você teria perdido dinheiro nesse ano, só que no longo prazo, se você mantiver sua constância e de fato escolher boas empresas e tiver uma rentabilidade de 12% ao ano, esse prazo já muda completamente. Você conseguiria o seu primeiro milhão em menos de 21 anos. E daqui a 50 anos, por exemplo, que você demoraria para chegar no seu primeiro milhão, você já teria mais de 30 milhões acumulados e uma renda passiva mensal muito maior do que isso. E qual que é a conclusão que a gente consegue tirar disso, né? Será que não vale a pena colocar o dinheiro no Nubank, é furada? Não, não é bem por aí. O Nubank, ele atende muito bem a alguns critérios de segurança e liquidez. Ou seja, você não vai ter tanto risco assim se colocar o seu dinheiro no Nubank se estiver comparado, por exemplo, com ações, fundos imobiliários, Bitcoin, alguma coisa do tipo. Então, ele é relativamente seguro para você deixar o seu dinheiro e tem uma liquidez muito alta. Você precisou solicitar o resgate, você precisou sacar aquele dinheiro, você consegue fazer o saque sem mistério nenhum. Então, para critérios, por exemplo, de reserva de emergência, ele atende relativamente bem. Você pode colocar sua reserva de emergência, ou pelo menos uma parte dela, ali no Nubank. Mas não faz tanto sentido estratégico, sentido financeiro, concentrar 100% do seu patrimônio lá no Nubank, pelo fato de que ele não vai ser aquilo que vai maximizar a sua rentabilidade e também colocar 100% do seu patrimônio em um único lugar é relativamente arriscado. A gente pode diversificar esse patrimônio, pode colocar, por exemplo, uma corretora de valores e lá da corretora a gente vai diversificando, compra ações, fundos imobiliários, ações de diferentes empresas, fundos imobiliários de diferentes fundos também. Então você pode diversificar um pouco mais sua carteira para aumentar a sua rentabilidade esperada e também reduzir um pouco o seu risco. E aí, pensando nisso, eu vou deixar algumas sugestões de vídeos aqui embaixo na descrição para você conferir também sobre como começar a investir do zero, um pouco sobre bolsa de valores para iniciantes, sobre como fazer a reserva de emergência do jeito certo. Enfim, vou deixar algumas sugestões aqui embaixo caso você queira conferir também. E agora a pergunta mais esperada talvez por muitos é qual que rende mais, Nubank ou Banco Inter, o CDB do Banco Inter de liquidez diária ou a conta corrente do Nubank, qual que faz mais sentido colocar. E antes de responder, me conta se você chegou aqui para receber essa dica bônus, comenta aqui embaixo hashtag até o fim, que eu quero saber se você faz parte desse seleto grupo de pessoas que chegaram até aqui. Deixa aqui embaixo hashtag até o fim. A resposta então é que qual que rende mais? Nenhum dos dois. Os dois vão render exatamente a mesma coisa porque os dois têm uma rentabilidade de 100% do CDI. Ou seja, dadas as condições de mercado, dado o CDI atual, dada a tabela regressiva de imposto de renda que a gente tem, a tabela de IOF, enfim, todos esses impostos que têm que ser pagos, e só para deixar claro que eles são cobrados automaticamente, então na hora que você resgata o dinheiro ele já é cobrado, retido na fonte, você não precisa se preocupar com isso, mas dado todas essas condições, os dois vão ter uma rentabilidade bruta e uma rentabilidade líquida igual. Então não faz tanto sentido assim você ficar preocupando em qual que rende mais, onde que eu vou deixar meu dinheiro, porque os dois atendem muito bem, principalmente a reserva de emergência, aqueles critérios de segurança e liquidez. Inclusive, você pode deixar sua reserva em algum desses dois e, de preferência, também diversifique a sua reserva, coloque um pouquinho em um pouquinho em outro, mas você pode escolher aí o que for mais prático para você, o que você mais gostar da plataforma, da usabilidade, enfim, fica a seu critério escolher qual que é melhor. Esse vídeo não está sendo patrocinado por nenhum dos dois, inclusive qualquer outro CDB de liquidez diária ou conta corrente remunerada tende a render exatamente a mesma coisa também. Existem algumas opções que, por questões de risco também, querendo atrair mais clientes, usando ali uma verba
verba de marketing, eles podem oferecer uma rentabilidade maior, mas é preciso ficar atento porque nem sempre você consegue ter mais dinheiro assim de graça, né? Se você vai ter uma rentabilidade maior, provavelmente está associado a um risco maior e para nossa reserva de emergência não faz tanto sentido assim a gente aumentar o risco. O que a gente quer é ter o menor risco possível e conseguir resgatar no momento que a gente precisar. Então saiba que para a reserva de emergência você pode utilizar algumas dessas duas opções, mas nunca coloque 100% do seu patrimônio em qualquer uma delas. Coloque a sua reserva de emergência, depois que terminou de fazer a reserva de emergência, comece a estruturar uma carteira diversificada para o longo prazo, porque é isso sim que vai enriquecer você. A gente viu que 12% ao ano de rentabilidade, que é um pouco mais conservador até do que a bolsa rendeu nos últimos anos, desde o Plano Real, você já consegue acumular um patrimônio super expressivo, mesmo investindo R$1.000 ali todos os meses. E a questão não é nem R$1.000, se você investir menos, você também conseguiria ter um patrimônio bem relevante para a sua aposentadoria. Então, invista eficiente, invista de forma inteligente, porque lá na frente vai valer muito a pena. Se você quiser aprofundar em qualquer um desses assuntos, assiste algum desses vídeos que está aparecendo em algum lugar dessa tela aqui ou essas sugestões que eu deixei na descrição para você, beleza? Não se esquece de dar o like e eu vou ficando por aqui. Meu nome é Henrique Stuart e bora enriquecer.